Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentos. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado até aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não atentas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou, quando me trouxe mais uma vez essa passagem: Satanás está de olho em você, está de olho em mim. Satanás está de olho na gente. Satanás está de olho em quem? Em quem não está no domínio dele. Porque quem está no domínio dele, ele está tranquilamente despreocupado. Por que Satanás está de olho em mim e em você que está me ouvindo e que também tem o Espírito Santo de Deus? Porque sabe que quem tem o Espírito Santo de Deus pode desfazer as obras dele. E quem não tem o Espírito Santo é presa fácil na mão dele. Então o diabo citou aqui, diante dos olhos de Deus, observa que o Espírito revelou. Tem um tipo de crente que o diabo ama. O diabo amando o crente? O crente não é inimigo do diabo, o diabo não é inimigo do crente. O diabo é inimigo daqueles que estão contrários à vontade dele. Mas aqueles que fazem a vontade dele, ele não é inimigo. Ele acaba se tornando amigo. E muitos desses são chamados até de crente. Vou te provar. Viu quando Deus fala para Satanás: viste tu meu servo Jó? Homem fiel e temente, reto, aí começa a dar característica, que se desvia do mal. Aí o que o diabo disse? Olha o tipo de crente que o diabo investe e alcança vitória. Por isso que tem gente que já me perguntou: macumba pega em crente? Em mim não. E se tu conhecer algum macumbeiro, manda fazer para mim. E tira a prova no dia seguinte se eu vou estar vivo. Porque já tentaram isso várias vezes e não conseguiram. Porque maior é o que está comigo. Em mim não. Mas eu não sei que tipo de crente você é. Estou te provando no que está escrito aqui. Quando Deus fala as características de Jó na cara de Satanás: homem fiel, temente a mim, que se desvia do mal. Aí Satanás ainda não tinha recebido a chicotada que estava tomando. Mas também tudo que ele quer, tu dá? Olha o tipo de crente que o diabo ama e está de olho. Aqueles que vão na igreja para receber de quem?
das coisas que estão na terra, receber enganamento, mentira, engano dos homens a respeito das coisas da terra. Esses crentes o diabo ama. Camarada vai na igreja não para buscar Jesus, vai para buscar as coisas da terra. A gente não vê isso aí na televisão direto? A gente não vê isso nessas seitas malignas aí que se apresentam na televisão como igreja? Não, eu vim aqui entregar minha vida no altar de Deus para servir a Ele. Tu encontra alguém que faça isso? Tu conhece algum testemunho na televisão? Dá o testemunho, irmão. O que houve? Eu vim aqui entregar minha vida a Jesus Cristo, pedindo que o Espírito dele faça morada em mim. Tu já ouviu esse testemunho na televisão? Mas tu ouve, né? O que tu tinha? Eu não tinha nada. Agora eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Desde que eu vim para cá, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Só se refere às coisas da terra. Esse é o crente que o diabo ama. Aqueles que são facilmente enganados e iludidos com as coisas da terra. Eles são roubados dentro dos lugares chamados igreja, que igreja não são roubados, saem sorrindo, estão nas garras do diabo e iludidos com as coisas da terra. Tu vê que o diabo ainda não tinha entendido o que Deus estava falando? Mas também tudo que ele tem, tu dá? O diabo não conhece o interior do homem. Ele não sabe o que se passa no pensamento, e o diabo não conhece a tua intimidade, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, com Deus. Ele não conhece. A prova disso é que ele disse para Deus: tira tudo que ele tem, tu vai ver se ele não blasfema contra ti na tua cara. Mas o interior de Jó, só quem conhece é Deus. O interior do homem, da mulher, só quem conhece é Deus. Tanto é que Deus falou: vai lá, toca, tira tudo que ele tem. Ele era riquíssimo, tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele, poupa a vida dele, né? Em outras versões diz a ele, mas não mata ele. Toca lá. Começou a arrancar isso, arrancar aquilo. Teve um vento maligno entrou no telhado, debaixo do telhado de uma casa onde os filhos estavam todos reunidos. Caiu o telhado, matou todos os filhos, mataram os animais, os criados se perderam, ele perdeu tudo. E no final, ele ficou com o corpo todo cheio de chagas, da cabeça à planta dos pés, se coçando com casco de telha. Aí Deus vai lá na cara do diabo e diz para ele: viste tu, meu servo Jó, homem fiel e temente a mim? Portanto, agora eu vou dar a ele em dobro tudo que ele tinha e não permito que tu toques mais. Esse é o tipo de crente que você não vê nos dias de hoje. É muito difícil. É mais fácil tu encontrar a cabeça de um alfinete enterrada na areia da praia do que tu achar um crente assim, que não sirva a Deus pelos benefícios da terra, mas sirva a Deus pelo reconhecimento do seu amor. Deus me amou primeiro. Eu, miserável pecador, Ele me amou, entregou o filho dele na cruz para morrer por mim. A minha vida pertence a Ele. Não, mas tu vê pessoas se dizendo crente. Tu tá onde? Eu tô na campanha da casa própria. Não, porque essa semana eu vou ganhar a casa própria. Esse tipo de crente o diabo ama. Tu tá onde agora? Agora eu tô fazendo a corrente do descarrego. Eu vou conseguir isso, eu vou arrumar uma empresa. Esse tipo de crente o diabo ama. Tu tá fazendo o que agora? Tô na terapia do amor. Eu vou arrumar uma mulher, eu vou arrumar um homem, vou para um casamento. Esse tipo de crente o diabo ama. Tu tá onde agora? Eu tô agora como associado, né? Tô dando meu carnê, tô pagando dinheiro no banco. Esse tipo de crente o diabo ama. Esses o diabo ama. É por isso que tem muita gente confundida. Pensa que crente é tudo igual. Eu não sou melhor do que ninguém, mas não sou igual a ninguém do que você tem visto por aí. Igual não, somos diferentes. Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes. E a diferença começa por aí. Nós te apontamos para o alto, não te apontamos para a terra. O que as lideranças fazem hoje em dia? Tu entra num lugar, eles te apontam para a terra. O camarada quer logo saber os bens que você possui, para te dar um cargo na igreja,
para ter uma maneira sutilmente de jogar uma piada para você, para ver se tu vende um dos teus imóveis, um dos teus carros e dá o dinheiro para ele. Esses canalhas, pilantras que tem por aí, a esses nós não consideramos irmãos em Cristo. Nossos irmãos em Cristo, nossas irmãs em Cristo, são aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus e que buscam as coisas do alto. E para buscar as coisas do alto, tu não precisa possuir as coisas da terra. Mateus 24, 35, está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o crente verdadeiro é aquele que te aponta as coisas do alto, que são eternas. Essas que tu tem que buscar. Dom, ministério, galardão, coroa da vida, nome escrito no livro da vida, vestes lavada no sangue do Cordeiro, tua vida santificada no altar, andando em conforme a palavra, em humildade, obedecendo os mandamentos. Isso são coisas do alto. Não são coisas da terra, são coisas do alto. Então, o diabo olhou para Jó e pensou que Jó era um crentezinho como aqueles que tinha naquela época, que só servem a Deus enquanto tem coisas naturais ao seu redor. Não querem servir a Deus, querem se servir de Deus. O diabo conhece muito bem quem são esses. Conhece. Pois Deus permitiu que ele deixasse Jó totalmente com chagas. Até a mulher que dormia com ele na cama disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Faltava mais nada acontecer. Todo em chagas, perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu os amigos, viraram as costas, e a mulher diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele olha para a mulher, abriu a boca na hora certa, no momento certo, para falar a coisa certa e começar a vitória, começar a restauração, começar a restituição. Como fala uma louca, assim falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará, e ainda nessa carne, ó, do jeito que está, eu vou ver a glória do meu Deus, o Todo-Poderoso. Quem olhava para ele diria que ele estava o quê? À beira da morte. Mas ele estava no começo de uma nova vida com Deus, de uma vida mais íntima ainda do que aquela que ele tinha. Então qual é o tipo de crente que tu conhece? É por isso que as pessoas hoje na rua, quando tu encontra, vamos lá na igreja? Ah, esse negócio de igreja, você vai dar dinheiro para pastor? Todo pastor é ladrão. E pastor é vagabundo. Sabe o que eu digo quando alguém me fala isso? Você está certa. Pastor é ladrão e vagabundo e vai roubar você. Esses pastores que tu está vendo na televisão, esses pastores que vai na tua casa bater na porta para te pedir dinheiro, você está certa. Só tem um detalhezinho que você esqueceu. Abre um parêntese. Existe o verdadeiro no meio da multidão de falsos. Eu digo que a pessoa está certa. Claro, camarada está em rede nacional roubando os outros. Vai dizer que ela está errada? Está certíssima. Você só esqueceu uma outra coisinha. Você não tem que seguir pastor, você tem que seguir a Bíblia. Porque o verdadeiro vai te apontar a Bíblia. O falso vai te apontar a terra. O falso vai perguntar: você não quer ser rica, não quer ser empresário, não quer ter uma casa própria? Dá o teu tudo, traz teu dinheiro e bota aqui. Esse é o falso. O verdadeiro vai te dizer: você quer a nova vida? Quer o teu nome escrito no livro da vida? Quer uma coroa da vida separada para você? Quer morar na nova Jerusalém celestial? Pega a tua vida e põe no altar de Deus. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Por isso que as pessoas, quando falam pastor é ladrão, rouba, está certo. Está certo? Vai dizer que ela está errada? Porque o que eles chamam de pastor e pensam que são pastor, estão aí na televisão, pastores e bispos, roubando descaradamente, enganando o povo. E esses o diabo ama. A esses o diabo anda de mão dada, agarrado com eles. Esses o diabo chama de meu amigo. Esses o diabo senta do lado na mesa e começa a enriquecer eles das coisas da terra. Tu vê a Rede Record? Eles não têm mais onde botar dinheiro. Dinheiro de quem?
Dinheiro de um povo que ofertou em nome do Senhor, sustentando o salário de espírita, de macumbeiro, de católico, milionários em programas vazios, inúteis, que não edifica a vida de ninguém. O que deveria ser para resgatar almas, está matando as pessoas e roubando os outros. E o povo acorda para isso? O povo enxerga isso? O povo está cego. O príncipe desse século, 2 Coríntios 4,4, cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa está cega. O mesmo diabo que aqui está falando com Deus, se meteu no meio dos filhos dos homens, entrou e Deus falou, está vendo o meu servo Jó? Ah, também pudera te servir, né? Tudo que ele quer, tu dá. Arranca tudo que ele tem, tu vai ver se não vai blasfemar contra ti na tua cara. E tem pessoas que são verdadeiro escândalo e vergonha se dizendo evangélica. Sabe por quê? Porque tem pessoas que fazem exatamente isso que o diabo falou. Enquanto tem as coisas da terra, dizem que servem a Deus. Se está perdendo as coisas da terra, a primeira coisa é sumir da igreja e é blasfemar contra Deus. Na verdade, crente nunca foram. Deus só usa os verdadeiros para dar testemunho. Ele não usa os falsos. Então, que tipo de crente você conhece por aí? Está cheio de crentes por aí. Todo mundo que se chama crente é crente? Todo mundo que se intitula como pastor é pastor? Todo mundo que te dá a paz do Senhor tem a paz do Senhor para passar para você? Então, é hora de nós entendermos e vigiarmos, como Jesus disse, que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quem vence o mundo? É aquele que está alicerçado com a sua fé em Cristo Jesus. João escreveu dizendo que a fé é a vitória que vence o mundo. E tem muitas pessoas que se desmoronam porque não tem uma estrutura de fé. Como é que eu faço para adquirir fé? É dando dinheiro? É pedindo dinheiro? É vendendo as coisas na minha casa? Não, nada disso. Eu adquiro fé através das experiências do conhecimento da palavra que eu leio e que eu ouço. É assim que eu adquiro fé. Experiências pessoais. Os crentes do dia de hoje, você para eles te contam testemunho dos outros. Nunca te contam testemunho deles. Vou te contar o que aconteceu com um amigo meu. Vou te contar o que aconteceu. Não sabe nem se é verdade ou se é mentira. Mas ele não tem um testemunho dele para te contar. Na verdade, não são crentes. São esses que o diabo está de olho. Esses o diabo ama. Agora abre aí no mesmo livro de Jó, lá no último capítulo. Capítulo 42. Abre lá. Jó capítulo 42. Aleluia. Vamos ler o capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos ou interrompidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha aí. Por isso, me abomino e me repreendo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, porque para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamanita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Sabe com quem que Deus estava falando aqui? Sabe quem são esses? Elifaz, Bildade, Zofar. Sabe quem eles eram? Crentes!
eles se passavam como crentes. Repara bem, eles queriam oferecer holocausto, sacrifício, e isso só crentes faziam. Eles queriam oferecer, e Deus falou: olha, de vocês eu não vou receber não. Vai lá no meu servo Jó e manda ele oferecer, porque a ele eu vou ouvir, a vocês não. Olha a diferença nos dias de hoje. Olha aí. Eles foram lá, entregaram o sacrifício, o holocausto para Jó interceder por eles. Por isso é que eu digo, ninguém é igual a ninguém. Somos diferentes. Não nos estamos, jamais você cometa o risco de se intitular melhor do que alguém, porque aí você vai cair. Somos diferentes. Diferente não é melhor e diferente não é igual. Somos iguais a ninguém. Olha aí, Jó com o corpo todo em lepra, todo em chaga, foi orar oferecendo holocausto por 3 homens que se achavam melhores do que Jó, se achavam crentes. Então você olha o teu vizinho que está nessa seita maligna universal, está naquela outra praga maldita internacional da graça, nessa nova praga maligna chamada mundial do poder de Deus, só se for do Deus desse século, que não tem poder nenhum. Poder é dado a Jesus, o Rei da Glória. Quando tu entra num desses lugares e outros lugares semelhantes a esse, o meu vizinho está bem, hein? Ele comprou um carro ontem, ele comprou isso, ele está com uma casa, eu moro de aluguel num barraquinho de um cômodo. Mas lembre-se, o teu vizinho pode ser um crente, como ele faz, como Bildade ou como Zofar. Pode ser um tipo desse de crente, que o diabo ama, e o diabo dá, vai dando. E na hora que o diabo fala, eu vou tomar o que é meu, ele vai e toma mesmo, ele mata mesmo. E ai deles se Deus não tiver misericórdia deles. Jó, sem mulher, sem filhos, sem riqueza, sem animais, sem servos, sem amigos, mas o tempo todo com Deus. Eles foram lá levar o holocausto para Jó interceder por eles, porque Deus disse, ao meu servo Jó, aqui, versículo 8, tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Olha aí. A dele eu vou aceitar, de vocês não. Então tu está pensando que essas ofertas colocadas nesses templos onde Deus não está, tu está pensando que é Deus que está recebendo aquilo? Quem está recebendo aquilo é o mercenário ladrão, que não tem disposição de sair cedo para trabalhar e está atrás do púlpito roubando os outros sem meter a mão no bolso. Eles é que estão recebendo, não é Deus não, olha aí, Eles foram com o holocausto lá para oferecer a Deus. Falaram, não, vocês eu não ouço não, eu vou ouvir a Jó. Entenda, meu irmão. Continuando aqui para terminar no versículo 10 do capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deram uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Sabe o que significa isso? Velho e farto de dias. Não foi o diabo que arrancou a vida dele,
Foi Deus que falou: chega, Jó, tá bom aí na terra, vem para cá agora. Viu aí? Deus deu a ele em dobro tudo que ele tinha e não permitiu mais que o diabo tocasse. Então, qual é o tipo de crente que você conhece na rua? Com quem você convive? É um crente que só te apresenta coisas naturais? O crente que só entra nos templos para buscar coisas da terra? Fizeram dos templos uma verdadeira prostituição. Abandonaram a palavra de Deus e começaram a se apegar às coisas naturais. O camarada leva uma rosa para casa, leva um chaveirinho, leva uma... Mas tem que deixar um envelope com dinheiro, senão não funciona. Nem criança acredita numa coisa dessa, mas que você consegue encontrar adultos tapados pelo diabo, sendo enganado e feito de massa de manipulação, como Pedro disse, em 2 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1. Farão de vós negócios com palavras fingidas e não estão fazendo? Então você quer adorar o verdadeiro Deus? Você quer servir ao Deus vivo a quem Jó servia? Você quer que Deus olhe do céu e dê testemunho na cara do diabo a teu respeito? Amém. Seja crente como Jó foi crente. Seja crente como Jesus ensinou. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho mandado. Guarda a palavra de Jesus, vive elas. Não deixa a tua vida ser guiada por testemunho dos outros. Ore e diga: Senhor, eu quero que a minha vida seja um testemunho diante da terra e diante da presença de Satanás, para que ele veja que tu é Deus na minha vida. Guarda essa palavra escondida no teu coração e que por ela o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, nos dê a vitória e ele te tire do cativeiro que você está vivendo. Cativeiro do engano, cativeiro de ilusão, cativeiro de mentira e cativeiro dos homens. Esse é terrível. Quando o homem te ameaça para te manter escravo dele dentro de um templo, onde ele quer te usar de mão carnal, braçal, quer sugar você e Deus nem lá está. E você está sendo feito de massa de manipulação. Glorifica a Deus, porque essa mensagem chegou aos teus ouvidos e tu tem a chance de, dando ouvidos, encontrar a libertação que há em Cristo Jesus. E a Ele seja toda a glória, porque sem o Espírito dele nada se pode fazer.